Eu vou... Tá aparecendo bem para vocês? Letra, tudo? Tá sim, professor. Tá baixo o som. Agora sim. Se eu fizer isso, ó. Então, o governo disponibiliza. O objetivo dessa aula é uma aula para terceiro ano, seria identificar os elementos formadores, né, os transformadores e componentes do relevo terrestre do Brasil, no caso, e eles vão dar uma ênfase aí à questão da região Nordeste. Então, esta aula, como posso falar para vocês, ela dá continuidade ao tema da aula passada, que nós deveríamos, enquanto habilidade, estudar o que é as placas tectônicas. Então, a aula está disposta lá no Google Sala de Aula para quem não assistiu, tá? Que é como é formado, então, uma aula de geologia, como é formado, então, a Terra, né, no seu núcleo, na sua manta, na sua crosta. Tem 2 vídeos curtinhos lá para a gente poder assistir. Quer dizer, os vídeos estão dentro da aula, né? E dentro das placas tectônicas, a placa em que se encontra o Brasil é exatamente a placa sul-americana, que é uma placa grande que, por se encontrar nas condições naturais que ela se encontra, ela tem pouco abalo sísmico. Se vocês lembrarem, a gente não conseguiu avançar muito na discussão técnica dos slides, mas o grande abalo até hoje, com 9,5 na escala Richter, que é um número muito, muito fora do padrão, né, de aceno ou de terremoto, foi ocorrido no Chile na década de 60. Né? Até comentei que quase que impediu a Copa do Mundo de 62 por conta do desastre, do estrago ocorrido no Chile. Mas foi ali próximo, né, ao fim do continente, né, próximo à Argentina, à Patagônia, e provavelmente diante do colapso, né, ocorrido entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. A segunda questão da habilidade na aula passada é exatamente que nós estudássemos, que nós estudemos, como é formado, então, o relevo do Brasil. E o relevo do Brasil, ele tem algumas características, sobretudo 3, né? E eles também fazem memória a essa camada geológica que faz parte tanto do continente quanto dos oceanos, né? O avanço de estudo, né? Até tem o vídeo também dentro da aula do buraco de Kalon, né? Na União Soviética, que são 12 quilômetros, 200 metros, que eles conseguiram aprofundar com uma furadeira, né, uma espécie de máquina furadeira, o centro da Terra. Então é pouca coisa. 12, provavelmente até chegar na manta, no magma, né, que sai pelos vulcões, seria necessário o triplo disso, ou seja, quase 40 quilômetros. E eles conseguiram apenas 12 quilômetros para chegar até a magma, né? Seria a manta que fica líquida abaixo da crosta terrestre, né? E o Brasil também vai fazer parte desse estudo, olhando a tipologia de relevo, né? Então vamos lá. Objetivos específicos. Quais são as principais transformações acontecidas, então, na crosta terrestre brasileira? Quais são os diferentes tipos de relevo que nós temos no Brasil? Aí a aula foi feita como construção de uma maquete, nós não vamos fazer isso em ensino remoto, né?
E eu tirei algumas coisas, mas algumas coisas eu deixei e não vou usar todos os slides, porque essa habilidade aqui ela vai ser explicada um pouco mais para frente. Identificar formas de processo na construção do relevo, certo? Muito bem. Conteúdo. O Brasil... Pois não, pode falar. Está apresentando alguma coisa? Sobre esse tema, não. Eu não lembro se você estava na aula passada, acho que não. A ideia foi que a gente, na primeira semana, somente fizesse uma leitura do material. E a leitura do material seria dada a nota a todos vocês. Então, abrir a aba e fazer a leitura do material. Nessa semana, eu não dou atividade, que na atividade é história e sociologia. Então, é só para ter a aula. Como a gente não terminou o conteúdo placa tectônica e relevo, eu estou dando a aula do relevo. Então, esses slides eu vou salvá-los e vou deixar lá para consulta, mas não tem atividade sobre esta matéria. Não, professor, foi isso que eu perguntei, não. É que você está falando, eu pensei que você estava apresentando alguma coisa, sabe? Não, o tema é que sim. O tema semana passada tinha um slide sobre as placas tectônicas. Eu não consegui avançar muito porque eu falei bastante e tinha 2 vídeos. Um primeiro vídeo foi sobre o que é a placa tectônica e o que a placa tectônica sul-americana, como base da crosta terrestre, influencia o relevo brasileiro. E aí teria que entrar no relevo brasileiro, mas é muita coisa para 40, 50 minutos. Hoje, menos ainda. Então, a ideia foi que a gente estudasse a placa tectônica de uma aula e nessa semana estudasse o relevo brasileiro. Entendeu, cara? Entendi. E, então, dando continuidade, o território brasileiro, então, ele tem planície, planalto, depressões, né? E montanhas. Inclusive o Brasil, né, em Brasília, por exemplo, tem o Planalto o Palácio do Planalto, né? Ou seja, já mostra que o Centro-Oeste está num planalto. Né? Nós vivemos aqui próximo à montanha. Tem muita discussão, se você entrar na internet, conversando, quando eu fiz o curso de Geografia, eu não fiz o curso de Geografia extensamente, porque eu já tinha licenciatura, então eu fiz ele mais curto. Mas com alguns professores eu discuti por que se fala que no Brasil não tem montanha e outros defendem que tem montanha. Se você pesquisar, você vai ver, o Brasil não tem montanha, a gente está diante da Serra da Mantiqueira, tem 1.800 metros de altitude. Não é configurado montanha, por exemplo, eu participo às vezes, quando das aulas de projeto de vida e educação física do professor Gabriel, da Camargo Freire. Ele está num ritmo de chamar profissionais de educação, e esses dias ele chamou um profissional da CBF que foi falar sobre altitude lá na Bolívia, 3.500 quilômetros, 3.800 quilômetros de altitude, 3.800 metros de altitude. E como é difícil para o jogador de futebol, ou ele chega uma semana antes para fazer uma atividade de adaptação, ou ele chega na hora do jogo e aguenta, vamos dizer, 50, 60 minutos, isso passando um pouco mal diante da falta de ar que ele vai sentir, da diferença por causa da altitude. E aí sim, a gente pode falar nas cordilheiras, na Bolívia, teríamos montanhas. Mas essa discussão, do ponto de vista hoje, entre os técnicos, entre os geógrafos mais dominados, a gente tem essa questão. O Brasil sempre foi taxado como um país que não tinha montanha, porque a montanha tem que ter, no mínimo, tantos metros de altitude. Mais de 2.500, mais de 3.000, e os números foram sendo alterados. Já o tema mais comum é que abaixo de 2.000 metros de altitude não pode ser considerado montanha, seria outro tipo de situação, né, chamado, sei lá, uma serra, um relevo, algo que aconteceu no relevo que fez, digamos assim, um calombo, e que não se chama de montanha, seria assim, uma planície, seria o quê? Não, seria algo que distinto da montanha. Então, isso, tecnicamente, tem várias discussões. Né?
O território brasileiro, no slide de novo, pode ser dividido em grandes unidades e classificado a partir de alguns critérios. São 3 os que classificaram, que nós podemos chamar a atenção. Nos anos 40, o geógrafo Haroldo de Azevedo, ele fez um tipo de classificação do nosso relevo. No ano de 58, foi substituída pelo grande professor da USP, né, Aziz Abissaber, que acrescentou 2 novas unidades de relevo. Tem mais, né? E nos anos 90, também do Departamento de Geografia da USP, foi citado na primeira aula, o Jurandir Ross. O seu estudo também é chamado Projeto Radam Brasil, um levantamento feito entre os anos 70 e 85. Esse projeto, Radam Brasil, tirou diversas fotos da superfície do território brasileiro através de um sofisticado radar acoplado a um avião, né? E aí o Ross estabelece 28 unidades. Então, só para a gente rememorizar, o Haroldo de Azevedo faz um primeiro momento de atividade, né? O Haroldo de Azevedo. Depois, o Abi Saber, em 58, ele faz outra, então nós temos uma com 2, 3. E com o material tecnológico mais ampliado, o Jurandir estabelece, portanto, 28 notações dentro do relevo brasileiro, né? Ainda assim dividido em, olha só, planaltos, planícies e depressões. Você vê que o relevo, ele tem montanhas, olha aqui, ó. E o Ross, ele não coloca montanha. Por que ele não coloca montanha? Porque o Brasil não teria montanha. Isso nos anos 90. Quando eu estudei o relevo brasileiro, era comum falar, o Brasil não tem montanha. E hoje você vê que alguns geógrafos defendem a ideia de que o Brasil sim possui montanhas, porque a nomenclatura ou a altitude que mede e que designa a montanha alterou-se, né? Bem, vamos entender então o que são essas manifestações do relevo brasileiro, né, de uma maneira mais técnica, né? Hoje nós estamos vendo os slides, né? Porque é um tema que exige um pouco mais de técnica. O planalto. O que é um planalto? O planalto é uma superfície com elevação e aplanada, marcadas por escarpas em que o processo de desgaste é superior ao de acúmulo de sedimentos. Bem, vamos chamar assim, que até a definição é uma definição técnica também, né? A gente precisa entender que é uma superfície de elevação aplanada, marcadas por escarpas, que tem um processo de desgaste superior ao que ele acumula de todas as coisas que param e se desgastam nele. A planície, superfícies relativamente planas, na qual o processo de deposição de sedimentos é o superior do desgaste. Então, a planície é o oposto do planalto, no sentido de acúmulo de sedimentos, daquilo que é angariado e acoplado ao relevo. Nós temos a depressão absoluta, região que fica abaixo do nível do mar, então, portanto, o nível do mar é a beira da praia, então, portanto, dentro do oceano, e a depressão relativa fica acima do nível do mar. Então, a partir do ponto 0 de altitude do mar, periférica paulista, por exemplo, é uma depressão relativa. E aí, eu falei na aula passada, nós estamos mais ou menos a 550 metros do nível do mar, e em relação, por exemplo, então nós temos aqui como uma escada, né? Vem o nível do mar, aí nós temos uma depressão relativa, estamos nessa depressão, ao Vale do Paraíba aí que está, né? O Vale do Paraíba é uma planície ou é um planalto? O que vocês acham? Aqui nós temos acúmulo de sedimentação, de coisas que param em nossas, né? Só um minutinho. Para não ser incorreto.
estava com o artigo aqui, mas ele acabou sumindo por conta... Aqui. Então, para a gente ter uma ideia mais ou menos, né, a geografia do estado de São Paulo é um estudo específico, né? Então, pensando que São Paulo ocupa mais ou menos 248 mil quilômetros quadrados, com longitude de 49 oeste, latitude de 22 sul, ali, né, eu tenho uma foto, quando eu fazia o curso de geografia, eu tirei uma foto exatamente no suposto local, né, porque é uma linha imaginária, onde passa o Trópico de Capricórnio, você encontra essa placa na Carvalho Pinto, próximo a Itaquaquecetuba. Então, eu tenho uma foto no Facebook que eu tirei mostrando, ó, o Trópico de Capricórnio passa aqui. Aqueles nomes que a gente aprende no fundamental, né, o meridiano que corta o mundo, né, e o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Bem, São Paulo está dentro dessa divisão e ela é importante, mesmo que teórica, né? Então, dentro da grande São Paulo, do estado, nós temos uma planície litorânea, né, que vai ao nordeste de Santos, passa pela marca a Serra do Mar, a Baixada Santista, né, não preenchido por sedimentações. Na Serra do Mar, rebordo do Planalto, forma uma faixa de terreno acidentado, né? Planalto cristalino. No Planalto cristalino, numa espécie de topografia dos terrenos, nós olhamos para as colinas, né, que é um nome que se pode usar, e aí nós temos os vales. A mais importante, nesse sentido, do Planalto Paulista, é a Serra da Mantiqueira, cujo traçado informa uma grande crescente correspondente aproximadamente à divisa com o estado de Minas Gerais, que acontece ali em Cruzeiro, por exemplo, ou em qualquer cidade que você suba a serra aqui, Campos, São Bento, Sapucaí, etc. Né? Então, além da Mantiqueira, o Planalto Cristalino é montanhosa, com faixas rochosas, né? E o Vale do Paraíba, portanto, a pergunta é, o que é o Vale do Paraíba? É uma grande depressão alongada que se estende até o território do atual estado do Rio de Janeiro, um corredor entre as serras do Mar e da Mantiqueira que nós conhecemos. Né? Ergue-se sobre as serras do Mar e da Mantiqueira dois maciços montanhosos, respectivamente os maciços da Bocaina e a Pedra da Mina. O da Bocaina, tira o chapéu, ela tem 2.800 metros de altitude, a Pedra da Mina, 2.085, tira o chapéu, e 2.800 a Pedra da Mina, a mais alta montanha do estado de São Paulo. Então, a depressão dentro do território paulista, ela é periférica e ela tem uma composição de um planalto. Então, a gente volta aqui. O Vale do Paraíba é uma depressão periférica, então, portanto, uma depressão relativa, e ela se forma com pouco acúmulo de sedimentos. E, por fim, a questão, me desculpe, a questão da montanha, que são elevações naturais do relevo, podendo ter várias origens, como falhas e dobras. Né? O mapa físico, para a gente poder dar uma olhadinha, nossa, gente, a aula já... Vocês depois podem dar uma olhadinha aqui. Nós temos em laranja as serras, em amarelo os planaltos mais densos, não é? Esse aqui é do sul do país, tá? A planície está em verde escuro, estado limítrofe, né? Principais elevações: Serra do Mar, número 1, a Serra Geral, Planalto Arênito-Balsático e a Serra Gaúcha. Né? Só para a gente entender como que se forma, né, dentro, mesmo que do sul do país, as questões do relevo brasileiro. Né?
Os relevos, eles têm dois agentes. Eles têm os agentes internos ou endógenos, ou seja, que estão dentro de um processo estrutural que atua interno para o externo. Por exemplo, o tectonismo, o vulcanismo e o abalo sísmico, que acontece, né? Foi agora no mês de... Eu não lembro se eu falei na primeira aula, mas houve um certo barulho em Campos do Jordão, está fazendo 2 meses, e um pequeno abalo de terra. Campos do Jordão, ele tem por ter movimentação de terra, eles têm um controle muito delicado lá, por já ter acontecido na década de 70, no início dos anos 2000 e agora há poucos, 1 ano e meio atrás, alguns desastres de movimentação de terra com desabamento de casas. Então, quando a Defesa Civil percebe movimentação de 1 centímetro, de meio centímetro, ela já vai para o local. Existe um radar de monitoramento para que esse monitoramento eles possam prevenir acidentes graves, sobretudo como deslocamento grande de terra onde há casas. E há muitas casas em locais proibidos, em locais de perigo. É só você chegar na cidade, no portal você já enxerga já ali a Vila Britânia, depois a vila aonde era a escola, as Brancas Nuvens, em que as casas estão em locais dentro da serra, né, na pequena cordilheirinha, e aonde construída de uma maneira equivocada pode acontecer desastre, né, porque aí precisa desse monitoramento. Então, enfim, houve um barulho e uma movimentação na terra, barulho e um tremido de terra. Supõe-se que as autoridades de defesa civil ficarem alerta, porque os radares apontaram que houve tremor de terra, né? Mas não causou nenhum desastre, graças a Deus, a nenhuma das casas, mesmo as mais postas em situação de vulnerabilidade, né? Pessoal, hoje foi uma aula muito corrida, né? Vou só terminar, então, essa segunda. Externos ou exógenos, processos esculturais que atuam externamente, modificando as paisagens, como o intemperismo, a ação das águas, do vento, do mar, do gelo, dos seres vivos, entre outros. Isso é mais comum em nosso... né? Eu estou no slide 10, certo? Não consigo ir mais hoje, não tem problema, né? Eu estou com o computador bastante lento e um pouco travando. Então, eu queria agradecer vocês pela participação. Eu queria só fazer a foto nuestra de cada dia. Falta um minutinho. Aí, ó. Já acabou a aula já, senhor? É 50 minutos, Lohan. Você Ah, entrou mesmo, hein? É das 9. Eu comecei 10 minutos atrasado hoje. Mas daí eu não posso passar do horário, porque tem outro colega, né, que vai entrar, né? entendeu, senhor. Aí agora eu não sei para quem que vocês vão, mas eu mandei para você a tabela das aulas, né? Aí Mandou. você acompanha aqui. E o professor geralmente ele joga no grupo o link de entrada, tá bom? Beleza, senhor. Obrigadão. Eu que agradeço vocês terem entrado. Aí, caramba, vamos lá. Vou tirar assim, apareceu aí. Pessoal, então, ó, uma boa quarta-feira para vocês. Hoje a gente deu continuidade, então, placas tectônicas e relevo. É muito assunto, tanto a placa tectônica como o relevo. É um assunto muito técnico, né? Preciso muito do recurso dos slides. Eu vou deixar lá. Como eu não vou exigir atividade nesse primeiro momento, atividade para ser entregue, basta acessar a aba e fazer a leitura lá do material. Nós vamos utilizar esse conteúdo na próxima oportunidade de enviar a atividade, que será após o dia 30. Nessa semana, quem envia atividade, como já falei, se já não enviaram, é o Luiz, né, o José Augusto e a Meire, tá bom? Então, um abração, obrigado por ter participado, obrigado pela presença, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Professor, obrigado pela aula. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Professor, Lohan, até a próxima. Ana, Obrigadão. Evelyn, até a próxima, Isabela, É nóis, senhor. sempre, Ana, Vitória, Karen, obrigado.
Obrigado, Micaela. Então, como o tema é muito complexo, pessoal, a gente foi... Só para lembrar, né, o tectonismo, por exemplo, né? O tectonismo, também conhecido por diastrofismo, consiste em movimentos decorrentes de pressões vindas do interior da Terra, agindo na crosta terrestre. Então, você tem as imagens aí. E esse movimento que o primeiro vídeo indica, quando as pressões são verticais, os blocos continentais sofrem levantamentos, abaixamentos, ou sofrem fraturas ou falhas. O que acontece? Essas pressões horizontais, elas formam uma espécie de desdobramento, ou um dobramento, ou um enrugamento, que dão origem até às montanhas. E as consequências do tectonismo podem ser várias, como, por exemplo, a formação de bacias oceânicas do continente. Então, foi o movimento das placas tectônicas que criaram os continentes e fizeram com que a Pangeia se dividisse, platôs e a cadeia de montanha, né? Bem, para não avançar mais no slide, eu parei no slide 11, certo? Parei no slide 11. Que eu gostaria só de falar no fim dessa aula, mesmo que vocês já tenham saído, né? Eu falei um pouco, se o Brasil tem montanhas, né? Então, assim, eu vou entrar no site aqui do Mundo Educação, porque eu falei, havia uma maneira de se interpretar com números se tinha ou não montanhas no Brasil. Então, quando eu aprendi, falava-se que não. E hoje, se diz que sim. Alguns técnicos, teóricos, geógrafos, a pesquisa está avançando, né? Então, como que as montanhas se formam, né? As montanhas são elevadas altitudes, né? Possuem costas íngremes, paisagens acidentadas, e normalmente apresentam vales profundos. É o caso da Serra da Mantiqueira, né? Quando a gente está descendo a serra, a gente consegue enxergar a serra, o Vale do Paraíba. Então, tudo bem? Tudo bem. Bom. Parecem vales profundos. Para a geologia, né, essa ciência que nós estamos inicialmente falando da crosta terrestre, a montanhas são formações de relevo recentes. Quando agrupadas e altas, montanhas formam e chamam cordilheiras, ou cadeias de montanhas. Se são alinhadas, formam serras. Então, o Brasil teria serras e não cordilheiras ou não montanhas, né? Bem, a geologia considera que montanhas formadas recentes não sofreram tanto desgaste. Comumente, as montanhas são formadas pela ação das placas tectônicas que se chocam e geram superfície de dobras e soerguimentos. Como a movimentação da placa sul-americana, que está sobre todo o continente americano, sobre o Brasil inteiro, supõe-se que não se formou uma cadeia de montanhas ou cordilheiras no Brasil, assim como se formou no Chile, por exemplo, né? Então, a ideia que se tem, que alguns autores, os mais antigos, até mesmo o Ross, que é o último a classificar com 28 características o relevo brasileiro, ele não fala em cadeia de montanhas, né? Mas ele fala em serras. E exatamente porque se tem um número limítrofe de altitude para designar. Então, menos de 2.000 metros de altitude não se designa montanha, mas sim serra, né? Muito bem. As montanhas, elas podem ser classificadas como falhas, são originadas a partir de alguma falha da crosta terrestre, ou montanhas de desdobramentos, ou dobramentos, que são originadas a partir de agentes internos do relevo, principalmente o movimento da placa tectônica. E o exemplo que o Mundo Educação dá é exatamente a Cordilheira dos Andes, né? Muito bem.
As montanhas vulcânicas são originadas a partir de vulcões ou das suas erupções, estando elas em atividade ou não. Por esse motivo, apresentam grande quantidade de rochas magmáticas extrusivas, né? Então, nós temos a erupção vulcânica, a magma derramada e a magma solidificando, aumentando assim a massa vulcânica e formando a montanha. E teremos ainda as montanhas de erosão, que são geradas pelos desgastes das rochas, que constituem o relevo da área em questão. Muito bem. Como surgem essas falhas e dobramentos, a gente pode estudar, porque eu acho que a classificação do Brasil está muito dentro dessa informação, tá? A classificação do surgimento das falhas e dos dobramentos que estão ali no ponto 2 do Mundo Educação UOL, quando o choque ou atrito entre dois blocos tectônicos gera aparecimento de montanhas por causa do levantamento das áreas, né? Obviamente. Então, no Brasil, há ou não montanhas? É a grande pergunta, né? Alguns estudiosos consideram que no Brasil não há montanhas, porque esse tipo de forma de relevo é originado por dobramentos modernos e que não existe no território brasileiro. Porém, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a legislação brasileira considera que há sim esse tipo de formação no Brasil. Então, o Jurandir, o grande geógrafo dos anos 80, ele diz que as cadeias de montanhas antigas existentes no Brasil estão bastante desgastadas por causa do processo erosivo, mas ainda assim apresentam aspectos serranos em suas extensões. Então, o Ross, com as 28 colocações, ele diz, olha, existe sim uma cadeia de montanha antiga que foi desgastada ao longo de milhares e milhares de anos por causa de processo erosivo. Então, não há um vulcão em erupção que corrobora para aumento da massa montanhosa, mas o contrário, você tem sim uma cadeia de montanhas que se desgastam com o passar dos séculos, dos milhares de anos. Então, no Brasil, nos estados da Bahia, de Minas Gerais e do Espírito Santo, localiza-se a Serra do Espinhaço, considerada uma das maiores montanhas do mundo, né? Serra do Espinhaço. Você tem no Nepal o Everest, né? Tem o Monte Fuji na China, né? A montanha de Mauna Kea, localizada no Havaí, a altura um pouco mais de 10 mil metros, né? E parte dela está dentro do oceano, né? E nela também tem um vulcão localizado. Bem, na América do Sul, nós temos o Monte Aconcagua, localizado na América do Sul. Na África, o Monte Kilimanjaro, na África. A cadeia montanhosa de Sierra Madre, no México, e os Alpes, localizados na Europa Central. O Jurandir Ross, ele escreveu o livro, né, obviamente, Geografia do Brasil e os Fundamentos da Geografia da Natureza. Nós temos o Celso Antunes, Geografia e Participação, Introdução aos Estudos Geográficos, e o Elia Alab Lucy, Sistema da Terra. Então, o que a gente pode dizer? Vocês vão encontrar, obviamente, autores que vão defender essa ideia do Jurandir, mas não com desgaste erosivo, defender que as serras podem sim ser chamadas de montanhas e que o Brasil tem outras montanhas, como afirmou o portal, né, como a Serra do Espinhaço, uma das maiores montanhas do mundo, localizada no Brasil, e não chamada de serra simplesmente, mas montanha. Então, no início da aula, durante a aula, foi questionado quais são os critérios. Você pode estudar quais são os critérios para ter ou não o nome de montanha, né? Então, espero que vocês possam ter acompanhado. Agora deu 9h20, eu acho que está bom, 1 hora de aula. Desculpem por hoje, pelo pequeno delay de entrada na aula, mas foi por conta do acesso que estava um pouco dificultoso aqui para mim, tá bom? Um grande abraço para quem assistiu, né? E qualquer dúvida, manda uma mensagem, tá bom? De novo,